Então, nós vamos para a segunda parte do capítulo 4, Economia Rural, a Agricultura. Bom, nós vamos começar essa segunda parte analisando esse gráfico. Nós vemos, então, a coluna de um verde mais escuro, que é a área a se plantar, né? E vemos, então, o verde claro, que é a da população. E não tem como não analisar que a área de produção, ela está cada vez mais diminuindo, tá? A área de produção de alimentos no plantio está diminuindo. Já, vou até fazer de azul aqui, a parte da população, ela está aumentando, né? E analisando esse gráfico, a pergunta que a gente faz é, vai faltar alimento para a população? Como ampliar essa produção agrícola? Né? Então, essas são as questões principais dessa segunda parte do capítulo 4. Começando, então, na página 230 da apostila. Então, eu coloquei aqui, como ampliar a produção? Será que a gente vai precisar ampliar a área cultivada? Né? Ter mais terras para plantar? Ou é melhor melhorar a produção investindo em novas tecnologias? Vamos ver, então, o que o ser humano fez. Bom, gente, o que precisava? Eu coloquei aqui um motivo, né? Precisava aumentar alimentos sem se preocupar com a área, né? E também, num primeiro momento, havia um grande problema da fome no mundo, tá? Então, foi onde vários cientistas, vários engenheiros agrônomos foram em busca da solução. Entre eles, Norman Borlaug, que ele, então, desenvolveu sementes geneticamente modificadas. Nós vamos chamar de transgênicos. Aqui, então, eu abro parênteses para vocês assistirem o vídeo que já está no Classroom, de 4 minutinhos, sobre a Revolução Verde, tá? Então, para que foi criada essas sementes geneticamente modificadas? Para que essas plantas ficassem mais resistentes às pragas e mais resistentes a climas intensos. Então, uma seca muito grande, um frio, né, muito intenso. Então, aumentaria a produção sem precisar de tanta terra assim, né? Outra é que essa produção transgênica, primeiro, ela a praga não reconhece, né? E segundo, que a produção dela é maior, é melhor. Então, numa área menor, a gente vê numa plantação que sempre tem algum alimento ali que acaba sendo comido pela praga, ou ele fica todo amarelo, não fica bom, né? Sempre tem uma perda. Porém, esses transgênicos não deixam isso acontecer. Todas as plantas vai se sair muito bem, tá? Para isso, então, era preciso o uso de máquinas, não bastava só essa semente geneticamente modificada, precisava de mais máquinas, precisava de adubos químicos. O grande adubo natural é o esterco, né? Então, para essas plantas geneticamente modificadas, não basta, não dá certo. Então, precisa de adubos mais químicos, produzidos em laboratório, e outros insumos. Dentro desses insumos, está tudo que a planta necessita, né? Alguns outros fertilizantes, tá? Então, quais tipos de países que ficaram responsáveis pela plantação? Os países que têm uma área rural maior, que são os países mais pobres, tá? Então, a introdução dessas novas tecnologias em países pobres para a produção, aumentando então a produção, foi chamado esse período de Revolução Verde. Claro que para cada ação tem consequências. Então, a primeira consequência foi, realmente, houve sim um aumento significativo de alimentos, tá? Porém, não solucionou o problema da fome no mundo. Ainda tem várias pessoas passando fome no planeta. Ué, por quê? Pode ter a ver com a consequência 2. Esses países pobres, eles não conseguiam pagar por essas sementes, tá? Eles não conseguiam pagar por essas sementes, pelos adubos químicos, né, os insumos que eu tinha falado. Eu gostaria muito que vocês realmente assistissem o vídeo Revolução Verde, porque lá ele comenta até melhor. Por exemplo, as sementes geneticamente modificadas não dá para plantar, então tem que ficar comprando o tempo todo. Então, esses países pobres ficaram dependentes, comprando a semente, o adubo químico, as próprias máquinas, e acabaram ficando endividados, com dívidas, sem conseguir pagar o que ele necessitava, tá?
Bom, e no caso do Brasil? No caso do Brasil, desde a década de 70, o Brasil começou já a desenvolver a sua própria tecnologia, né? E ampliou as áreas de produção. Com isso, ampliando a área de produção, aumentou muito a produtividade, tá? Como que o Brasil conseguiu isso? Ele tem uma empresa chamada Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária. Aqui, então, está na página 232 da apostila, tá? E essa empresa, ela é responsável por essas novas tecnologias agrícolas, né? Então, o Brasil, ele consegue, sim, fazer os seus próprios insumos, adubos, transgênicos, né? Tanto que isso tudo fez com que o Brasil está dentro dos países que mais produzem. Ele é recordista, inclusive, de produção de produtos agrícolas, como, por exemplo, a soja, o milho, o algodão, entre outros, tá? Então, quer dizer, nesse caso, não afetou tanto assim o Brasil, porque o Brasil investiu muito nisso, né? Agora, essa última parte, então, a gente vai falar da Revolução Verde e suas consequências, né? O motivo, consequências, e da questão do Brasil, certo?